Fala pessoal da comunidade Sobral de tráfego, se você está vendo esse vídeo é porque você foi incentivado ou se inscreveu na comunidade Sobral por causa da minha indicação, do meu suporte, do meu apoio ao Pedro, que é um grande amigo meu, um cara que eu respeito muito, uma das pessoas que mais me inspira aí no mercado, porque é jovem também e está fazendo acontecer. Fico muito feliz de ver o trabalho dele dando tanto resultado, ajudando tantas pessoas. E essa aqui é uma forma tanto de cumprir com o que eu prometi com vocês, que era ensinar um pouco sobre o que eu sei de escrever anúncios, de copy para anúncios, e é também uma forma de eu contribuir com essa missão desse meu amigo, essa coisa que eu acho que vai mudar o mercado brasileiro como um todo, porque, sem dúvida alguma, copy e tráfego são os dois pilares do que a gente faz no marketing digital. Talvez ainda tenha estratégia aí, mas a copy, tráfego e estratégia são simplesmente as coisas mais importantes para quem trabalha com marketing digital. Então, beleza. Qual é o objetivo desse vídeo aqui que a gente está gravando? Eu quero, nos próximos minutos, passar um pouco dos insights, do conhecimento que eu tive ao longo dos últimos quase 3 anos, em que eu passei escrevendo lançamentos, webinários, vídeos de venda e, acima de tudo, escrevendo os anúncios que levariam para esses vídeos. Os anúncios que levariam para esses webinários, essas aulas, esses funis, esses lançamentos. Por quê? Eu, como copywriter, eu me considero extremamente responsável pela copy do lançamento como um todo. Hoje eu não trabalho em nenhuma campanha, em nenhum funil, em nenhum vídeo, em nenhum lançamento em que eu não consiga escrever todas as copies. Por quê? Porque o que a maior parte das pessoas de marketing que não estão tendo resultado não entende é que o processo de conversão de qualquer funil, seja de lançamento, seja de webinário, seja de vídeo de vendas, seja de carta de vendas, ele é inteiro, do primeiro anúncio ao último e-mail. Ele não é algo que você faz uma parte, depois você faz uma outra parte, depois você faz uma outra parte. Porque se a gente desenha um processo para que um cliente passe por ele inteiro, a gente tem que pensar nele inteiro. Esse pensamento, essa visão me levou a entrar muito profundamente no pensamento de como que eu posso fazer anúncios para trazer a lead certa, a lead que vai comprar. Como que eu posso usar o próprio criativo do anúncio, o próprio vídeo, o próprio texto, a própria página, o próprio títulozinho ali no card que o Facebook coloca para você clicar. Como que tudo isso compõe chamar a pessoa certa? Como que tudo isso contribui para trazer a lead que vai comprar? Porque se você já está nesse mundo do tráfego há algum tempo, você sabe que não importa ter 1 milhão de leads se 10 mil só forem boas leads e só 100 comprarem. Você precisa ter as pessoas certas. E as pessoas vêm de acordo com como você se comunica com elas. É por isso que a copy é tão importante no tráfego. É por isso que a copy é tão importante em todo o processo do marketing. Porque é a copy que segmenta as pessoas na relação que elas vão ter com você. Que segmenta as pessoas na visão que elas têm de você, que segmenta as pessoas no posicionamento que você tem para elas. Isso muda tudo. Você pode ter as leads certas, mal educadas pela copy errada e que não vão comprar, porque elas não viram valor. Então você pode ter ali o tráfego perfeito e mesmo assim não ter resultado. Então, o que eu quero que você preste atenção aqui é que você vai ter, nos próximos minutos, a visão de um copywriter do tráfego. A visão de alguém que não é da área, mas está intimamente conectado com essa área. Alguém que está intimamente pensando em como utilizar melhor o tráfego, em como trazer as pessoas certas com o anúncio certo. Eu tive o privilégio na minha vida de trabalhar com o Pedro e com outros dos grandes especialistas e profissionais de tráfego do Brasil, aprender muito com eles, ter a minha visão e a minha experiência formada baseado nisso. Então, o que eu vou trazer aqui também vem da minha convivência e da minha experiência com essas pessoas. Também vem de estar ali vendo o que está acontecendo no lançamento e preocupado, e quantas leads estamos gerando por dia, e qual é o público, é público quente, é público morno, é público frio, e vai ter resultado, não vai ter resultado, e ficar doido sem saber se a escala vai chegar, se a gente vai conseguir colocar todo o dinheiro. Então, eu estou intimamente conectado com o tráfego, e é isso que eu quero trazer aqui para vocês, a minha visão como copywriter. E qual que é a grande sacada do que a gente vai aprender aqui hoje? Como variar a abordagem criativa dos seus anúncios. Eu tenho certeza que, estando na comunidade do Pedro, você sabe variar público, você sabe escalar, você sabe configurar seus pixels,
Você sabe tudo que você precisa da parte técnica. Você sabe tudo que você precisa, inclusive das abordagens que você tem que fazer nos diferentes anúncios. Você sabe testar. Você sabe toda a estrutura, todo o necessário para você ser um cara top de anúncios no Brasil, porque é simplesmente que você está tendo aí é acesso à mente mais poderosa de tráfego, no que quer dizer a aplicação a investir no Facebook. Não tem ninguém mais que investiu no Facebook, no Google, no YouTube 80, 90 milhões. Nem sei quanto o Pedro está hoje. Se eu tiver errado, me corrige. Mas eu sei que se eu tiver acima, ele vai chegar daqui a pouco. E se eu tiver abaixo, que tem chance também, ele já passou por aqui. Então, pelo menos uns, sei lá, uns 60, 70, 80 milhões eu sei que ele já colocou. E o nível de aprendizado que isso traz é muito grande. Então, eu tenho certeza que você sabe o que está fazendo. Sabe? Você tem todas as ferramentas para ter muito sucesso, para ser uma pessoa incrível no tráfego. O que eu quero te trazer aqui é mais uma ferramenta, é mais uma forma de escalar o seu tráfego, é mais uma forma de diferenciar seus resultados, de ter certeza que você vai estar trazendo a lead certa. Qual é essa ferramenta? Como eu te disse, a forma como você fala está diretamente conectada com as pessoas que você atrai e com o que elas fazem. A sua copy, ela determina tudo. Se a pessoa vai comprar, se ela não vai comprar. Se a pessoa vai ter reembolso alto, se vai ter reembolso baixo. Se a pessoa que você está trazendo é alta renda ou baixa renda. Se a pessoa vai estar mais cheia de preconceitos ou mais preparada para a compra. Tudo isso pode acontecer nos anúncios. E eu sei que 99% dos caras de tráfego do Brasil não pensam nisso. Eles pensam em fazer o melhor anúncio, eles pensam em escalar, eles pensam em gastar o orçamento certo, eles pensam em ter uma lista do tamanho que eles precisam, mas eles não pensam em como a copy do anúncio deles está impactando em todo o processo do lançamento, em como a copy do anúncio deles está diferenciando completamente a audiência, porque você pode ter dentro da mesma audiência as pessoas revoltadas com você ou as pessoas chamando, as pessoas comprando ou as pessoas não comprando e fazendo a sua campanha, o seu trabalho ser um fracasso. Então assim, a copy muda tudo. Como que a gente vai entender hoje mais sobre copy? Como é que eu vou passar para você esse meu insight? Eu quero te mostrar dois conteúdos muito importantes aqui agora, duas sacadas, dois pilares que você tem que pensar na hora que você vai construir seus anúncios, que é os níveis de consciência do cliente e a forma dos seus anúncios e como você está escrevendo eles. Eu acredito que essas duas coisas representam quase que 100% das variações de anúncio do mundo. Por quê? Porque a consciência do cliente, ela é o que você fala. E a forma como você está falando, a forma dos anúncios, é como você fala. Então, o que você fala, como você fala, você consegue construir, na minha opinião, qualquer anúncio, todos os anúncios que você precisar, seja você trabalhando só para um negócio, seja você trabalhando para 20 negócios, seja você tendo um e-commerce, seja você tendo um lançamento, enfim. E o que você precisa entender sobre isso é que esse é um processo que você tem que passar todas as vezes que você for escrever sua copy de anúncios. Literalmente é um processo, é um passo a passo. É um método que eu uso baseado em gente muito mais experiente, muito mais treinada do que eu, porque eu tenho aí 3 anos e alguns milhões gerados com marketing digital, mas esse conteúdo de hoje, inclusive está baseado em alguns desses livros aqui, ele está, como diria Isaac Newton, sobre os ombros de gigantes. É algo que tem sido estudado no copywriting já há pelo menos uns 60, 70 anos. Porque a gente saiu, sim, do offline para o online, mas as pessoas ainda são as mesmas, as pessoas ainda têm as mesmas necessidades, as pessoas ainda querem comprar. A gente está, sim, na internet, mas as pessoas que estão na internet são as pessoas que viam anúncios ainda 30 anos atrás, 15, 20 anos atrás. Porque, se você sabe, muitos dos nichos que a gente trabalha são pessoas de 25 a 45 anos. São pessoas de 30 a 40 anos. São pessoas de 35 a 55 anos. Então, assim, essas pessoas, elas vêm de uma era offline. E eu chego a dizer que eu acredito que mesmo as novas gerações vão funcionar dessa forma, porque é como a mente humana funciona em relação a comprar, a clicar, a agir. Essas pessoas que você conversa hoje ainda são as pessoas que foram formadas numa era offline. Então, o que eu recomendo a muitos dos meus alunos, recomendo para você também, estude os especialistas de marketing, estude os copywriters, estude
os grandes artistas e cientistas da venda do século XX. Porque, de verdade, eu vejo que muitos dos especialistas de tráfego, eles tendem a focar muito nas ferramentas e nos manuais e nas coisas de hoje, porque, é claro, o tráfego ele existe hoje, ele é algo digital, então você está completamente certo em ficar na Bíblia do tráfego, lá no Facebook, no Google, no YouTube, você está certíssimo de fazer isso. Mas tire 10, 15% do seu tempo para ler grandes especialistas do marketing, né? Jay Abraham, Michael Masterson, David Ogilvy e outros, que são pessoas que passaram anos e mais anos e mais anos estendendo como a mente das pessoas funciona. Porque o primeiro pilar, o pilar da consciência do cliente, ele está muito bem exposto aqui no Great Leads, que é um livro que em português vai ser muito difícil de você achar, porque você tem que ganhar de presente esse livro, porque ele não tem à venda, mas você acha ele em inglês na Amazon, tá? Esse é um livro que ele fala dos 5 níveis de consciência de um cliente e das 6 maneiras de abordar e começar qualquer conversa de vendas. E eu uso muito isso para anúncio, porque os níveis de consciência do cliente, a primeira vez que eles são mencionados pelo Eugene Schwartz é em 1966, lá nos Estados Unidos, e esse conteúdo, esse conhecimento, ele foi expandido ao longo dos últimos 50, 60 anos pelos copywriters da Agora, né? Do grupo aí de publicadoras ao redor do mundo, que no Brasil é representado pela Empíricos. E esses 5 níveis de consciência do cliente, eles basicamente cobrem todas as relações que o seu público vai ter com o produto que você vai vender. Toda vez que você for começar a construir o seu tráfego, a construir os criativos do seu tráfego, eu quero que você pense na pergunta base dos níveis de consciência do Great Leads, que é: o que o meu cliente já sabe? O que a pessoa que eu estou falando já sabe? Porque o que molda os níveis de consciência é simplesmente isso. Uma pessoa é mais consciente ou menos consciente de acordo com o que ela sabe. Ó, são 5 níveis, tá? Mas eu vou transformar eles em 4, porque eu acho que funciona melhor quando a gente vai falar de tráfego. Porque o primeiro e o segundo nível são os mais conscientes e os conscientes do produto. E para mim, quando você vai fazer o tráfego, os dois estão muito perto ou são quase a mesma pessoa. Então eu vou falar de 4 aqui, mas para os teóricos de plantão, são 5 níveis, beleza? O primeiro deles é o produto. O que é o produto? É o cliente que ele sabe que ele tem um problema, que existe uma solução, que existe um produto, que você existe e que ele pode comprar de você. Ele está esperando uma oferta. Ele está esperando o momento certo, mas ele já sabe tudo. Ele já tem o pensamento da pessoa que vai comprar, ele já conhece seus argumentos. Esse cara, ele já sabe tudo sobre você, porque ele já é da sua base. Então é o cara que lista de cliente, lista de e-mails que você subir nas plataformas, fãs, pessoa que vê 75%, é aquele cara ultra quente e o cara que vai, enfim, agir mais rápido e ter mais resultado. Como que isso impacta o criativo? Cara, com esse cara você tem que ser direto. Com esse cara você tem que mostrar só, olha, é uma boa oportunidade. Porque ele já te conhece, ele já sabe o que ele quer, ele já sabe que você funciona, ele já viu o seu conteúdo, ele já tem contato com você, ele já tem uma relação. Então é aquele cara que, eu diria, a maior parte das pessoas falam, a maior parte das pessoas sabe falar, que é botar lá, olha, aula gratuita, sei lá o quê, e-book gratuito, semana da culinária, enfim, você só coloca o título ali, mostra que é bom e o cara se inscreve. É o cara que você sabe, é o primeiro que vai ver seus anúncios, para você dar aquela aquecida boa, enfim. Esse é o cara óbvio. Mas qual que é a sacada? Essa é a sua menor audiência. Então, para você ter resultado, você vai começar a migrar para os níveis de menos consciência. E a maneira como você migrar vai te dar resultado. Porque o que eu preciso que você repita para você sempre é: o que funciona não é o anúncio certo, mas o anúncio certo para o público certo. Um anúncio direto que funciona para o público consciente de produto não vai funcionar para um público que não te conhece ou que está lá no último nível da consciência. Se você conseguir colocar os anúncios certos com o público certo, você vai ter resultado. Segundo público,
Público da solução. O que é o público da solução? É o cara que ele sabe que ele tem um problema, ele sabe que existe uma solução e talvez ele não te conheça, talvez ele não conheça o produto, talvez ele não tenha tido contato ainda com o conteúdo específico que você está anunciando. Esse é o cara que ele é interesse, público de interesse, por exemplo, que é um público frio. Se um interesse for um concorrente seu, esse cara já está na solução. Por quê? Porque ele já conhece. Por exemplo, mercado americano. Você está fazendo tráfego para o Frank Kern, que é um especialista em marketing digital, e aí você coloca o interesse Russell Brunson. E aí você está anunciando para o público do Russell Brunson. Cara, esse cara sabe o que é marketing digital, o que é copy, o que é tráfego, o que é funil. Esse cara é quente pra caramba. Só que ele é interesse. Então, quando você faz esse interesse, dependendo do interesse que você faz, você tem que ter uma abordagem de público-solução, que é, você vai direto na solução. Você não fica falando do problema, da dor, você pode até mencionar. Por exemplo, como é que você aborda a dor para um público-solução, que é um público que quer mais saber qual é o conteúdo que você vai dar para ele, porque ele já conhece um pouco do conteúdo. Cara, um bom anúncio para você mandar para um concorrente, para um público concorrente cara, você já tentou, e aí você cita, por exemplo, os outros métodos de produtividade, de marketing digital, de culinária, enfim, outras técnicas que o seu produto não oferece, seu produto faz um diferente, fala, e não conseguiu? Por que você não vem tentar o meu produto? Ou por que você não vem ver uma aula ao vivo que te ensina um método completamente diferente? Entendeu? Então você está sempre trabalhando já o conteúdo, porque o cara já sabe o conteúdo. Então já é um segundo nível de consciência, que às vezes o cara está num público frio, mas ele tem esse nível de consciência e você tem que falar com ele mais direto. Que nos leva ao terceiro nível de consciência do cliente, que é o problema. Quem é esse terceiro público? É a galera do lookalike, dependendo do interesse, é o pessoal de interesses. O que eu preciso que você preste muita atenção aqui é que esse é um público que precisa ser educado. Ele sabe que ele tem a dor, ele está sofrendo, ele está disposto a te ouvir se você provar para ele que você entende, que você conhece a dor, que você é um especialista dentro daquele anúncio, mas isso não se faz em duas linhas. Se a galera é consciente do produto, você mata em, sei lá, 400 palavras, 200 palavras, você vai falar, olha, vem participar, é um bom conteúdo, não é como outras coisas que você já viu, é o meu melhor produto, ou é a minha melhor aula gratuita. Cara, essa galera do consciente do problema, eles não estão nem aí pra você. Eles não estão nem aí pra solução. Eles não estão nem aí pro seu método. Eles querem ser educados. Então, cara, conta uma história, um depoimento escrito, sabe? Gasta tempo escrevendo um texto maior que vai pegar a pessoa nessa dor e vai falar, cara, acredita em mim, tem solução, vem comigo. Às vezes, esse público, quando você faz promessa muito forte, ele não gosta, ele fica puto, você vai ter reiterismo nos comentários. Por quê? Porque é um cara que ele tá muito dentro da dor dele. Então você promete um alívio, você não promete tanto soluções mágicas e resultados incríveis. Porque aquela pessoa, ela tá muito ainda sensível. Então assim, presta atenção nisso. Você tá tendo muito reiterismo nos seus comentários para um público que é mais frio, para um público que às vezes tem o problema, mas não tá reagindo bem ao seu anúncio. Tenta um anúncio mais soft, assim, que você conta da dor da pessoa e fala, cara, deixa eu te mostrar uma forma. Porque a verdade é que você, quando escreve um anúncio, você precisa do clique. Você precisa que a pessoa vá para o próximo passo. Você não precisa entregar o mundo num anúncio, entendeu? Você pode trabalhar muito bem em alguns pontos. Você pode escrever muito sobre a dor, escrever muito sobre o alívio, mas você não precisa resolver a vida do cara. Você não precisa falar tudo. Você não precisa dar todas as informações. Pega leve, entendeu? Você quer que o cara clique, porque ele vai cair numa página, ele vai receber e-mail. Então tem todo um caminho. Não precisa fazer um anúncio que você menciona cada parte do seu método e tal, como uma semi-carta de vendas. Isso também funciona, isso também tem um lugar. Mas eu acredito em você fazer anúncios que estão mais focados na curiosidade, mais focados em trabalhar ali, olha, eu te entendo, vem comigo. Quanto mais pro público inconsciente você tá, mais tem que ser assim. Uma coisa leve, uma coisa bem trabalhada, que você vai escrevendo. A gente já vai entrar na prática, tá? O que eu preciso te falar antes do último público, que é o público quase sem consciência que a gente fala, que é aquele público que não tá olhando para a área que você está falando. Esse é o público maior, que tem mais escala, que dá mais resultado, se você acertar a mão de verdade. E é um público que você vai flertar com ele, você vai testar, você vai brincar, mas não vai ser o seu canal principal de aquisição quando você estiver investindo, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais
no Facebook, no Google, no YouTube, sei lá. Eu acredito que esse é um bom público de Taboola e Outbrain. Aquele público que vai clicar naquele bannerzinho e vai cair numa página com advertorial, né? Que vai educar ele de verdade. O público de afiliados usa muito esse tipo de público, que é o público sem tanta consciência, que você entra, que você tem aquela semi-carta de vendas, né? E é um público muito bom, se você souber trabalhar e se fizer sentido com o tipo de nicho que você tá, com o tipo de produto que você tá. É claro que tem alguns produtos que não vai dar tanto resultado Taboola e Outbrain, mas se você está trabalhando em grandes nichos, inglês, relacionamento, finanças, enfim, você vai estar bem amparado se você resolver escalar de verdade e criar essas advertorials, essas pequenas cartas para falar com essas pessoas. Mas então vamos para o segundo pilar, para colocar a mão na massa e praticar. Eu quero te mostrar os anúncios no meu computador. Eu quero mostrar os anúncios que eu faço, que eu uso, da forma como eu trabalho nas minhas campanhas. Você vai ter acesso a isso agora. Então, vamos lá. Quando eu começo uma campanha, eu gosto de começar com 6 anúncios. Por que 6? Porque isso me permite fazer algumas abordagens diferentes. Eu vou mostrar aqui para vocês os meus anúncios favoritos. E todos eles seguem algumas ideias básicas de copy de anúncios que eu tenho certeza que você já ouviu, né? Uma delas é o AIDA. Eu não acredito em fórmulas prontas, e sim em princípios, né? Mas, para quem não tem tanta experiência com copy ainda, isso pode ser um bom caminho. Atenção, interesse, desejo, ação. O AIDA, eu tenho certeza que você provavelmente já ouviu falar dele, é muito famosa essa estrutura no marketing. Mas o que eu quero te atentar aqui, durante as 6 formas que a gente vai conversar, é que atenção e interesse podem ser, por exemplo, uma história. Porque o que eu vejo que é muito importante é que a primeira linha de um anúncio, ele tem uma quebra, né? Então, essa quebra, muitas vezes, pode ser uma pergunta, pode ser, né, uma afirmação polêmica, pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmação polêmica, pode ser a própria história que você já leva para o interesse. O desejo, a ação, você pode usar promessas, você pode usar depoimentos. Quando você fala da transformação que houve na vida de alguém, você está gerando o desejo que a pessoa que está lendo de ter essa vida também. Você pode colocar prova, você pode colocar, enfim, inúmeras coisas para trazer esses mesmos 4 pontos para as pessoas. Aqui no interesse, você pode fazer contexto, que é quando você deu atenção, você gera o contexto na pessoa, você traz para o desejo. Ação, você vai fazer o CTA. Então, assim, quando eu olho para o AIDA, eu vejo uma série de coisas que você pode fazer que cumprem, sim, os 4 pilares, mas que não são fórmulas prontas. Porque quando você está trabalhando um AIDA, quando você está trabalhando uma estrutura, o que você tem que pensar é como que eu atinjo esse botão de uma forma interessante, uma forma que vai dar resultado, uma forma que funciona com o conteúdo que eu tenho. E tem muitas formas. Então, cara, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer com a Dora aqui no 1 é até quando você vai blá, 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 blá. Até quando você vai perder o seu tempo com tarefas que não te trazem os resultados que você quer. Até quando você vai tentar ficar com mulheres e ser rejeitado todas as vezes. Até quando você vai viver sem energia e sem tempo e sem dinheiro porque você não consegue fazer nada porque você não tem saúde. Enfim, você pode colocar um monte de coisa aqui. O que eu gosto de colocar aqui depois? Contexto e história. O que é isso? Cara, se eu estou falando aqui de produtividade, até quando você vai perder seu tempo com tarefas inúteis? Aí você começa, cara, o que é o contexto, né? Muitas pessoas
trabalham 8 horas por dia. Mas uma pesquisa de Harvard, eu não sei se é de Harvard essa pesquisa, tá? Mas sempre é bom falar que é de Harvard. Brincadeira. Mas uma pesquisa de Harvard mostra que o brasileiro... Ou seja, eu tô dando um contexto antes de vir e trazer, por exemplo, o interesse da pessoa. Que aí o contexto, o brasileiro produz menos que, sabe, 50% dos países da Europa, blá, 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 blá. O que acontece? Aqui eu tô ainda no interesse, então eu tô dando contexto para a pessoa. Eu peguei a atenção dela, tô dando interesse. E aí o que acontece? Eu venho e falo assim, mas existe uma forma... Tô aqui, eu já tô vindo pro desejo. Que é, cara, porra, o brasileiro realmente não produz, tem um contexto aqui. Como é que eu faço com a história? Quando eu tô fazendo história, eu já puxo para a história de uma pessoa. Pode ser um depoimento, pode ser a do próprio produtor. Então, até quando você vai gastar todo o seu tempo para não fazer nada? Dor, né? Eu quase tive um ataque cardíaco naquele dia. Eu trabalhava muito. Ou seja, eu começo a contar uma história que vai gerar interesse e desejo. Por quê? Porque a pessoa que está lendo, ela vai se relacionar na dor. Então, esse é um outro caminho que você pode fazer. Por exemplo, nesse sistema de até quando. Vamos fazer um outro. Esse aqui é outro que eu adoro. Você pode, né? Que é o isso ou aquilo que eu brinco. Então, cara, até quando ele é a dor? Quando você quer educar mais a pessoa. O isso ou aquilo é a dor mais direta. Então, você fala, você pode trabalhar 8 horas por dia, passar esse tempo com tarefas inúteis, ficar exausto, mesmo sem produzir nada importante, brigar com sua mulher, enfim, blá, 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 blá. Tô fazendo aqui, né? Opa. Então, assim, você vai fazendo todas as coisas. Ou pode participar da semana do tempo livre. Opa, deixa eu tirar aqui o... Semana do tempo livre e aprender a... Então, assim, essa é uma forma de fazer a dor do até quando de uma forma muito mais direta e interessante no isso ou aquilo. Eu gosto muito desse aqui, funciona muito bem, tá? Eu recomendo extremamente esse anúncio. Esse anúncio que eu aprendi com o Juliano Torriani, que é um grande cara de tráfego. E, enfim, ele sempre funciona muito bem para mim. Aí eu começo a fazer anúncios mais diretos, né? Por exemplo, semana... Vou brincar com a semana do tempo livre aqui. Semana do tempo livre. Quando que é bom fazer isso? Quando o nome é um nome que é suculento para o avatar. Então, é um nome que o avatar quer ler. Então, semana do tempo livre. De 14 a 15 de junho. Descubra como blá, blá, blá. Eu gosto de colocar contexto aqui. Depois, como é mais direto, eu já jogo uma autoridade. É muito importante deixar claro que na ação aqui no CTA, eu sempre trago autoridade, tá? Do tipo, já ajudei X mil pessoas. Ou alguma coisa, formação, revista. Se a pessoa apareceu em revista, eu coloco aqui para justificar, cara, você tem que clicar, você tem que fazer parte.
Então, como é mais direto, eu já vou direto para ação. Então, assim, descubra como, contexto, já boto na mesmo parágrafo. Contexto, interesse, desejo. E, cara, descubra como, blá, 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 blá. Não é nem bem contexto, né? Mais interesse e desejo. Já desço direto na autoridade e ação aqui. Que é, cara, descubra como passar mais tempo livre com a maior autoridade de produtividade Brasil, José Tempo Livre. Sei lá. Clique aqui embaixo. Essa é uma mais direta, por exemplo. Aí, já tenho 4. O segredo para, que esse aqui é um. O segredo para ter... Opa. Para ter tempo livre. Aí, normalmente isso aqui eu venho ou história, contexto. O segredo para, ele é muito parecido com até quando que eu mostrei aqui já. Eu boto história, contexto. Aqui é um, ou contexto, né? Aqui é um que eu gosto muito de colocar depoimento. Fulaninha vivia uma vida tal. Até que ela descobriu. E aí eu gosto de colocar aqui o método. Tipo assim, ela descobriu o método, blá blá blá, e o resultado, sem falar do especialista. Aí, ó, depois que a pessoa já leu a história, fulaninha era uma atendente de telemarketing que passava 14 horas e não fechava vendas. E aí depois ela descobriu o método tempo livre. E aí hoje ela tem sua própria empresa e sei lá. Aí, normalmente aqui eu me apresento. Oi, meu nome é José Tempo Livre. História da fulaninha é resultado, é uma das dezenas de histórias das mulheres que aplicaram o método tempo livre. Aí eu explico livre. Eu explico, ou seja, autoridade, ou dou autoridade, né? Falo, cara, eu criei esse método a partir de sei lá o que, e aí eu chamo a galera pro CTA, tá? Isso aqui é muito, também funciona bem. Isso é tudo texto grande, tá? E depois você pode usar esses textos grandes para fazer textos pequenos. Tá, outro que é mais direto, que eu gosto muito também. Você quer ter mais tempo livre, ser mais feliz, sei lá o que? Eu falo, cara, e aí tem vários caminhos que você quer. Você pode pegar esse participe da semana blá blá blá. Esse coloca você quer, participe da semana blá blá blá, que vira um anúncio mais direto, tá? Então você tá aqui. Você pega aqui o contexto do 1, depois você segue da história e o resto aqui do 4. Então, o que você vai perceber é que depois que você produziu 3 ou 4 textões, você começa a criar novos textões só montando os argumentos de antes. Então, eu pego aqui, eu boto o contexto do 1, contexto 001. Aí eu venho e pego o resto da estrutura do 004, por exemplo. Finalizo. Então, assim, por exemplo, o 6. O 6 eu sempre gosto de pegar aqui, em cima, tudo que aconteceu e, de novo, fazer uma nova montagem, baseado no que eu já tinha. Então, você tem chance de reaproveitar os argumentos criando abordagens completamente novas. Você pode, por exemplo, pegar da dor aqui, até quando você vai? Você pega até quando você vai? Blá, 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 blá. Aí você pega a história que está aqui no 4. Isso aqui você pega e você pega esse primeiro aqui, ó, e transforma em primeira pessoa, no isso ou aquilo. Então você pega, olha. Deixa eu colocar aqui.
Até quando... Ó, lá. Aí você pega história, eu era assim, assim, assado. Aí você fala, e minha vida era basicamente... Aí você pega o isso ou aquilo e bota na primeira pessoa. Aí, pô, trabalhar 8 horas por dia lá, até que... Aí você fala, descobri o método. Aí você explica o método, barra autoridade. Você vem aqui embaixo e faz o CTA. Ou seja, você está educando as pessoas. Tudo que você está fazendo é educar as pessoas, educar as pessoas, educar as pessoas. Então você consegue fazer grandes textos depois, baseados só no que você já escreveu, montando e criando novos criativos. E isso é muito interessante quando você faz para públicos muito pouco conscientes ou lookalikes, interesses. Então, eu recomendo fortemente que você vá testando e brincando com seus anúncios. Porque se você entende a estrutura, se você entende que você tem uma série de coisas que você pode fazer, que você pode adaptar muita coisa, você começa a ter uma versatilidade de transformar esses 6 criativos, por exemplo, em 12, em 20, sabe? E grava vídeo. Por exemplo, uma coisa que eu faço muito é gravar vídeo do texto e transformar o próprio... e colocar o texto com o vídeo do texto. E funciona também super bem. Então, assim, você tem 1 milhão de coisas que você pode fazer com isso. E quando você começar a brincar desse jeito, começar a gastar tempo para construir esses textos, cara, seu jogo de anúncio vai para outro nível. Quando você for testar os seus anúncios, não use isso que eu te falei hoje como uma regra, como um mandamento em pedra. Eu sei que o meu público tende a ser o público de consciência do problema. Tá, mas mostra os outros anúncios para ele. Tudo que eu te mostrei aqui hoje é para te guiar, para te dar uma visão diferente, te dar mais ferramentas. Mas não, pelo amor de Deus, não vai passar a escrever só um tipo de anúncio para um tipo de público e achar que isso é fazer tráfego direito e isso é escrever copy para anúncio direito, tá? Estude copy, tá? De verdade. Estude copy. Eu sei, João, é sua área, porque você fala, cara, copy é a diferença de você converter 1%, 3%. Copy é a diferença de você pagar 10 centavos na lead e 50 centavos na lead e essa lead ser boa ou não. Essa lead comprar ou não. Então, cara, quanto mais você estudar de copy, melhor você vai ser um cara de tráfego. O Pedro, que fica aí falando pra vocês, eu sou o cara do tráfego, mas ele é bom pra caramba de copy. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele tá com bons copywriters, com os melhores infoprodutores do Brasil nos grupos. Ele tá estudando, ele tá no meio, ele tá testando. Então, cara, você não é o cara do tráfego, você é o cara do marketing. Então, seja o cara do tráfego, faça os anúncios, mas estude copy, tá? E se você quiser me ajudar com isso, vai ser um prazer. Lá no meu Instagram eu tenho conteúdo gratuito direto, todo dia. Tem YouTube, tem um monte de coisa. E vai ser um prazer contribuir com pessoas que estão trabalhando com o Pedro, que estão aprendendo com o Pedro, que é uma pessoa que eu respeito profundamente, já falei isso, mas faço questão de falar de novo. Então espero que isso tenha te ajudado, que isso vai trazer resultados para o seu tráfego, que vai te fazer trazer os leads certos, trazer lead mais barata, de verdade. Não que lead mais barata seja lead certa, mas enfim, que isso torne seu tráfego melhor, tá? Meu nome é João Bogado e esse foi o bônus para a comunidade Sobral de Tráfego. Aqui é o João Bogado. Se por algum motivo doido você está vendo esse vídeo e não me conhece, enfim, oi, sou eu sou copywriter. Bota minhas mídias aqui na tela, sei lá. Estranho gravar aula para os outros. Nunca fiz isso.